para você que eu vou utilizar. Se por um acaso no meio do caminho mudar, a gente sempre vai ver, né? Sempre eu digo que no meio do caminho pode acontecer algumas mudanças, isso é normal dentro do bordado. E é um prazer enorme ter todos vocês aqui. E hoje, antes da gente colocar a mão na massa, eu quero dizer para vocês que a cada trabalho que a gente começa, eu queria só dar um pouquinho do meu parecer de quando a gente começa com um trabalho de bordado ou mesmo um outro trabalho manual que você queira realizar, né? Vou falar do bordado. O que acontece? Existe toda uma preparação para você fazer o seu trabalho, né? Desde a escolha. Eu fiz a preparação do risco, aí eu fiz, ficou pequeno, aí eu fiz, ficou maiorzinho, aí eu fiquei pensando quais pontos, aí você transfere para o papel, e o melhor de tudo, gente, já está na comunidade este risco para você, tá bom? Então, só depois para o tecido. Como é que eu passei esse risco para o tecido? Eu passei com a caixa de luz. A minha caixa de luz, ela não tá aqui, tá bem difícil o acesso para eu pegar ela, a gente não vai ter como mostrar ela, já mostrei algumas vezes. Ela tem uma luz bem no centro, então ela não espalha muito a luz. Meu marido fez para mim essa caixa 7 anos atrás, você tem uma noção, 7 anos atrás, meu marido fez para mim essa caixa, é o que eu venho usando até então. Hoje tem vários modelos, inclusive de LED, muito bom, né? Super legal, né? Tem um precinho um pouquinho mais elevado, mas custo-benefício, né, gente? E aí, eu tive que diminuir a luz todinha do ambiente, desliguei todas as luzes, luz de teto, quase que fechei a janela, para que a luz se espalhasse e eu pudesse transferir o risco. Você não tem uma caixa de luz, o que você vai ter que usar realmente um carbono. Quando você for usar um carbono, tem vídeos lá no meu canal do YouTube, onde eu te mostro como você transfere com carbono. Então, depois você entra lá, mas eu vou dar aqui rapidinho a ideia. Você vai colocar o seu risco, né, o carbono, o risco, põe um plástico, esses de camiseta, de roupa normal, coloca um plástico e aí você transfere o risco no carbono. Fazendo isso com o carbono, aí tem que ser um carbono escuro, né? Não dá para ser o branco aqui, não vai aparecer, tem que ser o preto mesmo. O que você vai fazer? Você tem que cobrir bem o seu risco. Este aqui eu fiz com a caneta térmica, então ela vai sair depois e aqui a gente vai começar a aplicar os pontos. As linhas aí vem a outra parte, que é escolher as linhas. Como são pinheiros, né? Retratando aqui o Natal, eu escolhi esses três tons de verde. E esses daqui para os caules, para a gente colocar. O branco simbolizando aqui a nevezinha, né? E essas linhas aqui são metalizadas, que eu comprei recentemente, paguei super baratinho. E a gente vai experimentar e colocar um pouquinho. É uma linha um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas a gente vai testar. Vamos ver se vai dar certo de colocar aqui, tá bom? Então, deixa aí separado depois o material que você quiser. E agora eu quero falar um pouquinho com relação às agulhas. Por quê? Esta toalha, deixa eu tirar a agulha. Esta toalha é da Dulles, tá certo? Uma toalha de rosto. E essa toalha tem o barrado de pintura, para pintura. Quem faz pintura usa esse tipo de barrado aqui, não dá para pintar na Dieta Mini. E o que acontece? Eu separei 2 agulhas aqui, que nós vamos usar linha de meada, e eu separei 2 agulhas. A agulha número 8, agora eu vou aproximar um pouquinho, a agulha número 8, que eu uso bastante essa agulha, e a número 9. Então, a número 9, ela tem o buraquinho um pouquinho mais estreitinho, e a 8, ela facilita um pouquinho mais. Lembrando que eu sempre falo que para você colocar a linha na agulha, depende muito da sua técnica e o seu jeitinho de colocar, ok? Então, fazendo um teste rápido aqui, eu até bordei um pouquinho e desmanchei. Deu um zoom, né? Quando você coloca a agulha aqui com a número 8, ela até vai furar legal, tá vendo? Ela vai até furar legal. Mas a número 9, ela vai entrar melhor. Ela vai deslizar melhor ainda. Olha mais a tonaca com a gente. Olha, eu vou usar a número 9, porque ela entra com mais facilidade, sendo que eu vou usar 2 fios da linha Moliné. Eu não vou usar
3 fios. Poderia usar 3 fios para dar mais textura, mas eu quero um bordado bem delicado, ok? Se houver a necessidade de a gente colocar 3 fios, se a gente vê que não vai ficar bom, aí a gente acaba pegando a número 8. Dá para trabalhar com a número 8? Dá para trabalhar. Ela vai abrir um pouquinho mais para passar a linha, né? Mas, em compensação, a número 9, ela vai entrar mais gostosa, mais fácil, né? Ela é mais fininha. Né? Alguém havia me perguntado, mas não é muito duro para trabalhar com o barrado de pintura? É um pouquinho duro, mas a gente consegue trabalhar tranquilamente. Então, deixa eu guardar aqui de volta a agulha no meu porta-agulhas para não perder ninguém. Ok? Então, o que eu imaginei aqui nesse trabalho? Quais pontos que eu poderia utilizar aqui? Eu visualizo aqui muitos pontos, né? Podemos fazer esta árvore aqui com o ponto aresta e depois jogar 2, 3 pontos, 2 cores do aresta e depois vir com pontos retos fechando para encher ela um pouco. Aqui, olha, a gente pode fazer aquele pezinho de galinha com nozinho francês, com outro tom. Fala, meu filho. O que eu pretendo fazer aqui é caseado. Então, a gente vai fazer um caseado todo desnivelado aqui, tá bom? Aqui, o que eu pensei, fazer também o ponto mosca, brincar um pouquinho com os pontos, jogar um por cima. E a gente não pode esquecer que a gente vai jogar o branco, que é o número 2, não é o branco, é um branco off. E aí vai ficar a nevezinha e tudo. Depois a gente pode até fazer esse trabalho. Lembrando que o bordado é isso, é um carinho. É você fazer com muito amor, com dedicação. Esse aqui, por exemplo, vamos fazer pontinhos retos, bem desigualado aqui assim, encher. Só que aí você tem que fazer todos o haste aqui, né? Então, a gente tem lição de casa para fazer, bastante coisa para fazer, né? E aí, a gente vai trabalhar junto com vocês. Aqui, a gente pode fazer os nozinhos, puxando, pode fazer ponto margarida, pode fazer uns pontos retos aqui com os nozinhos também. Então, a gente vai brincar bastante. O que eu pensei a gente fazer aqui o ponto caseado no mesmo ponto. Tá na unidade de risco. Tá? Usar o bastidor aqui, seria bom. Mas a gente também pode trabalhar sem o bastidor? Também pode. Vamos fazer aqui um alinhavo para prender essa linha? Mãe. Oi. Me deu uma desfiadinha aqui, a gente vem e corta. Então, o que eu fiz? Eu só alinhavei, prendi a minha linha, tá presa, ó, tá presa. Agora, o pessoal do delicado, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer pontos pequenos, né? Uma toalha bonita, da marca aí conceituada no mercado, bonita, boa, né? Então, a gente vai fazer um trabalho bem bonito, onde você pode depois vir aqui jogar. Como eu separei 3 tons aqui, a gente joga uma carreira dessa, depois uma outra carreira junto. Ou você pode, inclusive, a gente pode fazer em outro, juntar as 2 cores para ver como é que fica, sabe? Para fazer umas coisas diferentes. Aqui o pontinho haste, eu ia falar atrás. O pontinho haste, você pode fazer o ponto atrás também. O pontinho haste, que é um pontinho super fácil. Eu tô aqui tentando não mexer, por isso que eu tô assim meia viradinha, para deixar o mais visível possível, que todo mundo já sabe. Mas você que está começando no bordado livre agora, tem intenção de começar, esse é um dos pontinhos mais gostosos da gente fazer. Que, filho?